Paz, igreja! A paz, igreja, tudo bem com você? Mais um domingo e nós estamos aqui para meditar acerca desse tema tão maravilhoso que é a frutificação do Espírito. E no tema de hoje, nesse domingo glorioso que Deus nos dá, nós vamos falar a respeito da grande comissão da igreja. O que Deus nos comissiona a fazer para o reino dos céus. Se você puder, fecha seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos essa vida que aqui está disposta a aprender mais de Ti. Nos ajuda a entender o real sentido de sermos comissionados para uma grande obra. Nos ajude nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, o qual meu amigo, minha amiga está vendo esse vídeo. Senhor, nos dá, Senhor Jesus, a sede e o fogo, Senhor Jesus, dentro do nosso coração, para que nós venhamos buscar o grande comissionamento da igreja em nossos dias. Amém. Amém. Vinícius, lê pra gente o texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Você pode acompanhar na tela. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Você vê que antes de Jesus subir à destra do Pai, antes dele ser levado à direita do trono de Deus, a Bíblia diz de uma forma muito clara, para ele foi dado todo o poder, toda a autoridade. E olha só, se o juiz ele determina para você, olha, agora você vai cumprir tal pena, você não tem escolha, você vai lá e cumpre a pena. Se o delegado ele dá uma ordem, ele dá a ordem e você tem que cumprir. Se o policial numa BR, o caminhão tá vindo a 200 por hora, o caminhão tá vindo com todo o peso, lá de longe você vê um guarda da PRF, ele levanta a mão assim, ó. É lógico que o caminhão, ele passa por cima de tudo, ele passa por cima do guarda, ele passa por cima até de outro caminhão. Só que quando a pessoa tem autoridade dada pelo Estado, ele levanta a mão aqui, ó, carreta para. Ou seja, a autoridade, ela tem poder de, sem palavras, mover as coisas e também parar as coisas. A Bíblia fala que todo o poder, toda a autoridade foi dada a Jesus. A Jesus foi dado o poder e a autoridade. E essa autoridade, esse poder dado a Jesus, faz com que ele nos comissione. Ele nos comissionou. Jesus, com a sua autoridade, poderia resolver o problema do mundo, poderia mandar os anjos, não. Mas ele nos chamou a uma comissão. O que é comissão? Comissão é um grupo designado para tal atividade. E nós fomos comissionados. E qual é essa atividade? Qual é a grande comissão da igreja? O desafio de ir. Nosso desafio não é ficar dentro da igreja, dentro de quatro paredes e pregar o evangelho ali, mas sim de ir para fora dessas quatro paredes e pregar o evangelho para fora. Nego? Exatamente. Na verdade, o desafio da igreja de ir e buscar as vidas, nós não podemos nos dar ao luxo de estar dentro das quatro paredes. Nós temos que buscar vidas fora. É o grande desafio da igreja, essa comissão de estar longe da igreja, digo longe do templo ali, longe das quatro linhas, de estar lá longe, isso é o grande desafio da igreja, é o posicionamento, você entendeu? Aí assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho. A gente tem que ir para onde Deus nos leva. Mas as pessoas, elas vão aonde Deus leva depois que elas já são missionários aonde elas estão. Ah, Deus vai me levar para fazer missões. Tudo bem, Deus pode te levar a fazer missões. Deus pode te levar a estar em outro lugar. Mas aonde você já está, você tem que ser um missionário. Olha só que texto interessante que a gente vai ler. Mateus 12, 29. Preste atenção. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E então roubará a sua casa.
Ou seja, a partir dessa leitura, o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, tem uma missão: entrar numa casa onde tem um homem forte, mesmo que ele saiba que ele está chegando, roubar aquilo que ele tem. O que que isso significa? Olha a imagem, olha o contexto. Esse texto aqui, que se encontra em Mateus 12, 29, é uma parábola de Cristo falando sobre o valente, ou o homem forte, e o mais valente. O homem tem sempre um valente dentro dele. É o espírito do valentão. O espírito do homem carnal. O homem carne está ali dentro. Só que tem um que é mais valente que ele, ou seja, o próprio Cristo. A mensagem do evangelho é mais valente do que a mensagem que o homem carrega. Mesmo que você anuncie que está vindo, o homem valente aqui pode se preparar para resistir à graça do evangelho. Mas Jesus Cristo, o homem mais valente, ele entra e rouba e tira, rouba no bom sentido de tirar para fora o valente. Quantos testemunhos que você conhece de que o homem era valentão, ele era, né, eu era matador, eu era não sei o quê, eu era traficante, e Cristo fez uma grande obra naquela vida. Cristo, ele mudou a história de alguém. Ele entra, tira aquilo que a pessoa se julga ser forte, ser valente, e o mais valente passa a reinar lá dentro. Nós carregamos a mensagem do mais valente. Não tem homem forte que resista à graça de Deus. A mensagem do evangelho é a mensagem forte, e nós somos os comissionados a levar essa mensagem. Em toda guerra tinha um mensageiro. Ninguém atacava esse mensageiro. O mensageiro, ele entrava dentro dos reinos com uma carta, ele ia bater lá no palácio do rei. Era um rei falando com outro através de um homem. Esse homem, ele não tinha arma. Ele tinha uma espada ali, mas simbologia mesmo. Ele entrava, deixava a carta dentro do palácio do rei e saía. Então, ou seja, o mensageiro, ele vai e ele entra. Nós somos esse mensageiro. Imagina, é coisa de cinema, né? É coisa de filme. Você fechar o olho e assim, imaginar, né? Você como um cavaleiro, levando a grande mensagem, a grande comissão da fé, levando lá dentro do coração de pessoas que se julgam valentes, você entra e tem acesso. É isso que Deus espera da igreja. O desafio de batizar. Falando sobre o desafio de batizar, eu vou ler um texto bíblico que se encontra em Atos 2, verso 41 e 42. Então, os que alegremente receberam a sua palavra e foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O interessante nesse texto bíblico, Gu, é que aqui ele também nos ensina que nós não devemos apenas levar a palavra de Deus e deixar do jeito que está. Não, ele ensina que a gente tem que levar a palavra, conduzir a pessoa para que ele tenha um entendimento sobre a palavra e não ficar esmorecido, fraco na fé. Ele Isso aí. também tem que ser conduzido para o batismo. O texto ele deixou bem claro, né? Eles ouviram a palavra e foram batizados. Né? Então, o conduzir do cristão ao batismo é ensinar a doutrina mesmo, né? Porque como que a pessoa vai ter nova vida se ele não conhece o que é o batismo, né? Justamente. O batizar, o levar as águas do pecador é a nossa grande missão. Então, Continuar qual é a em comissão? oração, A comissão é ir, mas a comissão também é ir e batizar, ensinar. para batizar. A comissão é ir, só que é ir, levar a palavra e batizar. O desafio de ensinar. Você já imaginou que um recém-nascido, a pessoa vai lá, tem o seu filho e ele larga o filho num cesto, joga no rio, deixa lá a criança,
Você já pensou nisso? Seria um desastre, né? Uma coisa muito surreal, Assim. muito errado a se fazer, né? Você ia ficar indignado. Mas você tem que levar isso no seu pensamento, assim como é essa indignação sua com essa criança ser abandonada. Você tem que também pensar numa alma perdida. A pessoa que acabou de nascer no reino de Cristo, acabou de aceitar Jesus, acabou de se batizar. Muitos estão deixando, né? Muitos estão deixando de lado aquela pessoa porque, ele já se batizou, já tá certo. Não. A gente tem que pegar aquela pessoa, ensinar, abraçar, cuidar dela, porque ela ainda é uma criança na fé. É isso aí. Sendo uma criança na fé, qualquer coisa pode desanimar ela, pode esmorecer ela, pode acabar deixando ela fraca e cair para sair da igreja. É assim, a analogia é a criança mesmo. A criança, quando ela começa a correr, qualquer coisa, qualquer pedra, o que vai Vai acontecer? tropeçar. Ela tropeça. O adulto, ele pode tropeçar, mas ele acerta o passo. Se o adulto ele bate na pedra, ele coloca um pé na frente do outro, ele continua. A criança não, ela dá um trupicão, pô, e aí o que acontece? Ela chora. Por isso que tem muitas crianças que a gente tem que deixar correr para aprender a cair, E quando cair, você tem que levantar. é. Né? Olha a analogia da corrida da criança, o desenvolvimento. O crente criança, você anda com a mão nele. Você anda aqui, ó, de mãos dadas. Você não pode deixar ele sozinho. Quando ele cai, você levanta. Quando ele vai no lugar perigoso, você, Calma. vamos parar. É a analogia, você imaginar a criança na fé. Nasceu de novo, né? Batizou. Agora tá na hora de ensinar. Vinícius, lê pra gente 1 Timóteo 3:2. 1 Timóteo 3, verso 2. O bispo então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar. E aí ele continua, né? Não dado a muito vinho, ele vai continuar discorrendo sobre isso aí. Mas o cerne da questão é apto para ensinar. Nós estamos falando de crianças na fé e o bom comissionado, aquela pessoa que está diante da grande comissão, qual é? Ir, levar o evangelho a toda criatura, levar ao batismo e ensinar. Não tem como você ser um comissionado sem você ter o dom de levar a mensagem com ensino. Não é levar uma mensagem de evangelística, de aceite ao Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Agora ensinar a doutrina mesmo, ensinar o caminho que se deve andar, a viver como nós devemos ser cristãos genuinamente. É interessante também, eu lembrei agora de um versículo, ensine o menino o caminho que deve andar, e os seus dias serão acrescentados. Não, é assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar e ele nunca se esquecerá deles. Sim. Né? Essa outra parte que você falou, né, que os dias serão acrescentados, é honrar pai e mãe. Também. E o honrar pai e mãe acrescenta os dias. E também seria interessante também, porque se você estiver honrando a Deus... É isso aí. Na verdade, assim, o ideal de Deus para a igreja, o ideal de Deus para você que aceitou a Cristo, se batizou, é que você cresça no conhecimento, você vá crescendo em estudar a Bíblia, não se canse de buscar mais conhecimento, porque se você tem pouco conhecimento sobre a palavra, qualquer coisa vai fazer você tropeçar, se machucar e cair. O desafio de discipular. Meus queridos, referente ao tópico 4, né, que é o desafio de discipular, porque uma coisa é você ir, a outra é batizar e a outra é você ensinar. Agora, discípulo é totalmente diferente, né? É muito mais difícil, né? Muito difícil. Você vê, Jesus, ele poderia simplesmente levar a palavra, batizar os discípulos, no caso, ensinar e pronto. É crente, eu sou crente, e tudo bem. Quando você é discipulador, É diferente. é diferente. Porque assim, uma Você coisa tem que ter eu te muita ensinar. referência, né?
Uma coisa é te ensinar e você falar, não, eu já sou crente, ok, e vira as costas. Só que Jesus tinha dito isso pra Pedro. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Ama. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Pra que essa repetição? É discipulado. É você tá ali, ó. Sabe? Pra não Conduzir. esquecer. Pra você não Bater na esquecer. tecla. É bater naquela tecla. É Pra continuar. pessoa pegar a essência. Exatamente. Tanto é que se Cristo não tivesse antes dito assim, você me ama? Eu amo. Tu sabe que eu te amo. Um pouquinho antes, Pedro, ele tinha traído Jesus 3 vezes. 3 vezes. E é o Pedro, nós estamos falando de um mês de diferença ali, ó. Um mesinho de diferença. O Pedro ganhador de almas, Pro Pedro que negou. pro Pedro que negou. É questão ali, ó. É questão de curto prazo de tempo. É o Pedro que precisou passar 3 anos e meio com Cristo. Depois de 3 anos e meio, ele quer matar um soldado romano, Malco. Né? A Bíblia fala que ele Corta passa a orelha. o facão na orelha de Pedro, a espada. Jesus se assusta, pega a Não, ó, orelha, coloca no lugar. Pedro, eu não preciso de você dessa forma. Eu preciso de você de outra maneira. Eu que dou a minha vida. Pedro não tinha entendido. Então, o que é discipular? Discipular é você estar ali, ó, com a pessoa até a pessoa nascer de novo, até a pessoa converter de verdade. Conversão assim poderosa, genuína, E que para você vê isso, o poder de Deus se manifestar na vida daquela pessoa. a pessoa que está discipulando também tem que ser um grande exemplo também. Muito. É o espelho para que você possa seguir. Aqui na revista eles dizem que o discípulo, né, para você ensiná-lo, ele demora 2 anos no mínimo para você ensinar uma pessoa. Agora Para imagine para você você, chamar uma pessoa para Cristo de 20 dias a 2 horas, você consegue convencer de 2 horas a 20 dias para a pessoa convencer de ser cristão. Se você falar todo dia e a pessoa estiver disposta, ela abre o coração em até 20 dias. mas para ela aprender tudo isso, 2 anos no mínimo. Agora, para ele ser discípulo e ele se tornar uma referência, e poder ensinar outros, aí vai mais tempo. Então, por isso que a Bíblia fala, né, que nós temos que ir, nós temos que batizar, nós temos que ensinar e nós temos que discipular. Só através do meu discipulado, essa pessoa que eu discipulei vai poder ir, vai poder batizar e vai poder ensinar e depois fazer mais discipular. discípulos. Olha o desafio da igreja aí, igreja. Não Olha o é seu desafio. ficar dentro de 4 paredes. É sair. Deus tem uma grande comissão para nós. A dádiva da presença. Vamos lá, pessoal. A última questão que nós temos que abordar aqui é que nós temos a dádiva da presença de Deus, ou seja, nós temos o privilégio entre muitos que é ter a presença de Deus. Né? Você vai ver aqui, ó, nesse texto que está em Mateus 28:20, que ele diz que eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, a presença de Deus vai nos acompanhar. Isso que eu li está em Mateus 28, do versículo 20, só a parte B. Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Então, nós somos capazes, sim. Às vezes a gente acha que nós não somos capazes de ir, nós achamos que nós não somos capazes de levar alguém ao batismo, nós acreditamos que nós não conseguimos ensinar ninguém. Só que, se nós não estamos conseguindo, nós temos que buscar a fonte do conhecimento, que é Cristo, porque o Espírito está conosco. A Bíblia fala que se você bater, a porta vai se abrir, e se você pedir, você vai receber. Peça a Deus sabedoria. Eu pedi para o Vinícius separar esse texto que está em Marcos, capítulo 16, verso 15 ao 18. Lê pra gente, Vinícius. E eles disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano.
e eles imporão suas mãos sobre enfermos e eles serão curados. Na verdade, nós estamos falando sobre o homem cheio do Espírito Santo, né, que tem a dádiva da presença de Deus. Nós estamos falando sobre o poder manifesto do Espírito Santo, que enche o homem de poder e não deixa o homem passar vergonha, né? Ele fazendo a missão, ainda que ele deem para tomar algo mortífero, ele não morre, porque ele é cheio da presença de Deus. Deus não deixa ele ser confundido, enganado ou desenganado, né? Meus queridos, essa foi a lição que nós trouxemos para vocês referente à grande comissão da igreja. Eu espero que você entenda que Deus tem uma chamada profética para nós. Deus tem um ministério para nos dar. Deus não nos chamou para sermos espectadores da glória, né? Nós falamos sobre isso na aula passada. Deus não nos chamou para serem convenientes esquentadores de banco. Nós somos chamados para uma grande missão. Nós somos comissionados para uma grande obra. Agora nós vamos ler a conclusão, né, dessa revista maravilhosa, e eu convido você a meditar a respeito dela. A grande comissão é extensiva a todo crente. Ela não trata fundamentalmente sobre missões em algum lugar do mundo, mas é uma ordem que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada indivíduo. A questão não é o tamanho da igreja, mas se a grande comissão está no centro do coração do rebanho. A obra de Deus só é realizada integralmente por pessoas que alcancem outras para Cristo. Enquanto não houver pessoas cheias do Espírito e comprometidas com o propósito divino de salvação, nenhum método será eficaz. Por isso, nosso clamor não deve ser para que o Senhor nos dê métodos melhores, mas pessoas melhores. Gente que compreenda que nasceu para frutificar. Discípulos genuínos de Cristo Jesus, que gastem sua vida fazendo outros discípulos de Cristo. É isso aí, pessoal. Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe seu dia. Eu tenho certeza que você é um missionário. Eu tenho certeza que você foi chamado para uma grande comissão. Quer ver? A partir de agora, você tem uma missão. Curte, compartilhe, manda para o seu amigo aquela mensagem que ele está esperando ouvir. Diga para ele que ele precisa voltar a ser um comissionado. Verdade. Não se esquece também, segue lá nas redes sociais. Lá nós estamos postando todo dia trechos bíblicos referente à lição e também nós iremos postar também as perguntas sobre essa lição de hoje. Vai ter a caixinha, né, de perguntas. Você pode fazer a interação lá no Instagram, você pode fazer a interação respondendo as perguntas referentes a essa lição. Eu tenho certeza que isso aqui edifica qualquer um. Né? Pega esse texto aí, alimenta ele com a sua igreja, com a sua congregação, manda lá pro seu grupo, manda lá pro seu grupo de amigos. Eu tenho certeza que se você fizer um pouquinho, às vezes você pensa assim, mas eu vou compartilhar. Manda lá na tua igreja, manda pros seus amigos, eles compartilham com mais 2, 3 pessoas, vidas são alcançadas e o evangelho é levado com muito carinho da nossa parte para seu coração e para o coração de toda a igreja, toda a comunidade que nós queremos alcançar com essa lição maravilhosa. Com certeza, isso é verdade. É isso aí. Pessoal, paz do Senhor, Deus abençoe você e sua casa, tá?